fim de jogo. O Brasil é campeão do mundo. O Brasil é pentacampeão mundial. Brasil 2, Alemanha 0. O mundo do futebol é brasileiro de novo. Brasil campeão mundial, pentacampeão mundial. 30 de junho de 2002, dia de um Brasil campeão, dia de um Brasil feliz. Chico desencarnou. Eu pedi aos meus irmãos espirituais que a passagem para o plano espiritual fosse num dia festivo, e foi, não é? Eu sempre dizia que queria desencarnar no dia que o Brasil estivesse em festa, para ninguém dar muita importância à minha pessoa. E o curioso, enquanto o helicóptero da polícia militar jogava pétalas de rosas sobre o meu cortejo fúnebre, as pessoas cantavam, para não dizer que eu falei das flores do Geraldo Vandé. Mas a vida é assim. Morre um capim, nasce outro. Nós morremos e nascemos todos os dias. Nossas células morrem e nascem todos os dias. E como disse Jesus, é necessário nascer de novo todos os dias, todas as semanas, de ano para ano, de etapa para etapa, mas também de berço em berço, de vida em vida. Estou me sentindo como se fosse outra pessoa, com energia, mais disposto e sem dor. Aqui no plano espiritual é assim. O corpo, essa coisa densa, pesada, foi-se. Apenas a alma é eterna. E eu queria dizer para vocês que eu fui recebido por Dr. Bezerra de Menezes, que agora não está aqui, porque eu fui cuidar de alguns afazeres. Quem iria me receber era Emmanuel. Mas eu demorei tanto para desencarnar, ele me esperou. Demorei 92 anos. Então, ele já reencarnou. Está numa família lá no interior do estado de São Paulo, cumprindo o seu novo propósito de vida. E o Dr. Bezerra de Menezes me disse que eu estava equivocado. Eles nunca sopraram textos dos meus ouvidos todos os dias, e que as definições que eu dava sobre as pessoas, sobre as coisas, eram textos da minha própria cabeça. E eu desconfiei um pouquinho disso, porque todo dia eu tinha que psicografar alguma coisa. Mas enfim, queria falar com vocês sobre as definições que eles gostavam tanto. Por exemplo, os meus aniversários. E olha, eu tive muitos. Eu os chamava de nossos irmãos estimulantes. Os prisioneiros, eu os chamava de nossos irmãos reeducandos. E os filhos de mães solteiras eram filhos de pais ausentes. Mas eu gostava mesmo era das prostitutas. Mas antes de falar sobre a minha definição sobre as prostitutas, eu vou contar uma historinha para vocês. Em Uberaba, uma manhã, o senhor Nestor foi deixado em casa pelo seu sobrinho. Ele não falava, praticamente não andava, e tínhamos que cuidar desse senhor, que era a nossa obrigação. Então Eurípides, meu filho adotivo, teve uma ideia. Vamos colocar um anúncio no jornal pedindo 2 pessoas, uma para cuidar do seu Nestor de tarde, durante o dia, e outra à noite. Esperamos 3 dias e só apareceram 2 prostitutas atendendo o nosso pedido. A que trabalhava à noite, ficava com ele durante o dia, e a que trabalhava durante o dia, ficava com ele à noite, até o dia que ele desencarnou. E elas voltaram à minha casa e me disseram: Chico, depois dessa experiência, nós entendemos que existem outras maneiras para servir as pessoas.
vamos embora para Belo Horizonte. Foram. Uma delas se tornou uma enfermeira e a outra uma assistente social. Então vocês podem ver que, quando servirmos a humanidade, encontramos o nosso próprio propósito de vida. Mas eu queria falar que eu defini as prostitutas como nossas irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais. Elas me respeitavam muito. Eu me lembro, ainda morava em Pedro Leopoldo. Meu pai pediu para o meu padrinho e alguns amigos para me levarem a uma casa de prostituição. É que naquela época os pais achavam que os meninos viravam homens frequentando casas de prostituição. Que bobagem, não é? Ainda bem que essa mentalidade mudou. Mas enfim, chegamos lá. Uma delas me reconheceu, eu já era um pouquinho conhecido da Pedro Leopoldo, se ajoelhou, agradeceu e pediu que fizéssemos a leitura do Evangelho do Lar. Saiu dizendo em voz alta quem estava visitando a casa. Logo, as outras irmãs saíram dos seus quartos com seus clientes e ali mesmo fizemos uma magnífica reunião espírita com a leitura do Evangelho do Lar, para desgosto de alguns clientes. Estou aqui, nessa espécie de retiro espiritual, hospital espiritual, para esperar a nave que vai me levar para outro planeta, onde eu vou esperar a minha próxima reencarnação. Então, eu vou aproveitar esse momento para descansar, fazer um balanço da minha vida, me recuperar das minhas mazelas físicas e emocionais e me preparar para a próxima missão. Eu acredito em extraterrestres, e é uma nave deles que vai me levar para Júpiter. Dizem que é um planeta dos avatares, de homens iluminados. Não sei se mereço essa distinção, mas dizem que é para lá que eu vou. Eu acho que eu já queimei alguns karmas e paguei dívidas que acumulei ao longo de muitas encarnações. Nós estamos sempre perto das pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Eu psicografei mais de 470 livros. Eu não escrevi livro nenhum, esses livros não me pertencem. E olha, vendemos mais de 25 milhões de cópias e não fiquei com nenhum centavo. É que o meu trabalho é um dom dado por Deus e por isso não posso cobrar. Deixei todos os direitos autorais para centros espíritas e para a Federação Espírita. E se eu contar o número de irmãos espirituais que prestaram serviços através de mim, são mais de 2.000. Eu senti na minha própria pele a doutrina espírita se expandindo a partir do Brasil. Hoje, no Brasil, os centros espíritas são mais de 5.000, formando uma rede de solidariedade, prestando serviços a toda a comunidade. E observando o meu trajeto pelo mundo, eu percebo
e a acusação de que muitos fizeram de que eu era vaidoso não procede. Eu nunca me considerei um Francisco Cândido Xavier, mas um Cisco Xavier. Nem mesmo quando eu fui indicado ao Prêmio Nobel da Paz, numa campanha embalada por mais de 10 milhões de assinaturas. Naquele ano, a espiritualidade perdeu para a ONU. Isso sem falar na enorme repercussão que o primeiro livro teve quando veio ao mundo. Parnaso de Além-Túmulo surpreendeu. E o best-seller Nosso Lar virou filme. Isso sem falar na minha participação naquele programa de televisão. Vocês devem se lembrar, o Pinga Fogo, da antiga TV Tupi. Foi uma explosão de audiência nunca antes vista nesse país. O programa normalmente durava 1h30. Ficamos lá 4 horas. E agora estou me lembrando de 2 perguntas que o jornalista me fez. Ele me perguntou: Chico, é verdade que você é corintiano? E o Corinthians ganha o título esse ano, porque fazem quase 20 anos que o Corinthians não é campeão? Eu lhe respondi: irmão, eu sou um homem da verdade. Sim, eu sou corintiano. Agora, em relação ao título, eu acho melhor continuar rezando. E agora eu estou aqui, no próprio cenário do Nosso Lar, mas com a consciência de que sou um nada, menos que nada. Muitos me criticavam por receber títulos de cidadão de várias cidades espalhadas pelo Brasil, mas eu fazia questão de receber esses títulos. Então, uma cidade vota um título para a espiritualidade e eu não vou receber? Imagina, não posso ofender uma cidade agindo assim, eu não posso. Em 1972, eu coloquei o meu terno mais bonito e minha peruca mais nova para receber o título de cidadão da Câmara Municipal de São Paulo. A Câmara, naquele dia, se transferiu para o ginásio do Ibirapuera. O ginásio imenso ficou lotado. Mas eu continuei na minha. Recebi esse título como um mero zelador da doutrina. Eu nunca fui vaidoso por usar peruca. Essa acusação é uma bobagem, era recomendação médica. Eu tinha uma sinusite insuportável que me atacava quando eu ficava até altas horas atendendo e trabalhando. E a friagem da madrugada potencializava essa sinusite. Então os meus médicos terrenos sugeriram o uso de peruca. Tive que aguentar críticas, zombarias, ironias, maledicências. As maledicências e as ironias se multiplicavam. Mas eu pus cabelo na cabeça assim, pois mesmo, não me arrependo. Eu precisava e queria viver, e viver muito. Anos depois, uma senhora me trouxe de Portugal uma boina de presente. Comecei a usar as boinas e achei uma solução magnífica para enfrentar aquelas madrugadas frias de Uberaba. E tinha aqueles que criticavam os meus ternos, bem cortados, presenteados pelos meus amigos. Eu sempre quis andar direitinho, com roupa limpa e cabelo na cabeça. Sempre quis. Como sempre quis também adotar uma criança. Era dia de atendimento normal. Olhei para o final da fila e disse: por favor, a irmã Carmen de Coiutaba, se aproxime.
espírito do seu marido, falecido alguns anos atrás, e disse que eu e seu filho caçula já vivemos juntos em outras vidas, e você veio hoje aqui para entregá-lo para mim. Não, Carmen, não se preocupe, eu vou providenciar a educação dele, eu vou providenciar tudo o que ele precisa. Aí ela me disse, então vamos fazer o seguinte, ele passa o dia inteiro com vocês, mas à noite volta para casa para dormir lá em casa. Pode ser? Sim, pode ser. E pode ser de papel passado? Ah, não, papel passado não consigo, não pode. E foi embora, não dá desabalada a carreira. E foi assim mesmo que aconteceu. Então eu passava o dia inteiro na casa, almoçava com a gente, e no final do dia voltava para a casa de sua mãe. Eu me matriculei no grupo escolar, o acompanhei no ensino médio, no curso de contabilidade, no curso de datilografia e, finalmente, na faculdade de odontologia. Que orgulho quando esse menino formou. E eu acho que eu deixei para Eurípides o legado principal, a humildade. A humildade que eu aprendi dos meus irmãos espirituais e que, na definição de Dr. Bezerra de Menezes, é a humildade não está na pobreza, não está na escassez, não está na tristeza. Ela é quando você tem o direito legítimo de reclamar, de se indignar, de xingar, mas apenas abençoa. E essa humildade eu passei para Eurípides, que me acompanhou em todos os momentos de minha vida, nos bons e nos ruins. Vou contar para vocês um momento muito ruim, que terminou de uma maneira muito boa. Todo sábado, nós levávamos para as pessoas que viviam debaixo de uma ponte alimentos, roupas, e nessa semana não tivemos nenhuma doação, não tínhamos nada para levar, mas mesmo assim resolvemos ir lá, conversar com as pessoas, nos explicar. Quase todos entenderam, menos um, que me xingou. Olha, eu nunca ouvi tantas palavras de baixo calão como naquele dia. Eu sei que a miséria desespera, mas eu fiquei tão triste, chorei muito. Mas aí, do nada, para um caminhão, o motorista desce e me diz: seu Chico, o empresário lá de São Paulo mandou entregar para o senhor isso aqui. Esse caminhão está cheio de arroz, feijão, farinha, sal, carne seca, cobertores, produtos de higiene, produtos de limpeza. Meu Deus, um milagre aconteceu. Conseguimos alimentar e ajudar aquelas pessoas todas naquele dia. Eu sei, essa coisa espiritual não tem começo e nem final. É como canta o Milton Nascimento, é uma travessia. Muitos espíritas querem descobrir quem tinha sido em outras vidas, mas qual a importância disso? É perder tempo com especulações que não levam a nada. Eu sinto que as pessoas deviam se conscientizar que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Você quer saber de uma historinha minha onde eu priorizei aqui agora? É? Hoje eu estou bom para contar histórias, né? Então eu vou contar. A NASA veio me procurar 2 vezes. Queria me levar para os Estados Unidos da América para estudar a minha mente. Mas eu disse não, nas 2 vezes. Os meus amigos ficaram assim: mas Chico, eles iam te pagar em dólar, iam bancar o mestrado, o doutorado de Eurípides, e você não vai. Por quê? Porque o Brasil precisa de mim nesse momento.
E também eu descobri que os norte-americanos têm muito medo do fim do mundo. Mas se houver um fim do mundo, aponta para a proibição dos homens e para o ódio entre os povos, e não pela vontade de Deus. Vamos pensar juntos sobre a indústria armamentista. Essa indústria se especializou em provocar a morte de milhões de pessoas. Mas se houver um fim trágico, a responsabilidade é nossa, da humanidade, e não de Deus. Você quer saber mais uma historinha minha sobre os Estados Unidos da América? Quer? Bom, então vou te contar. 1964. Valdo Vieira e eu fomos convidados para fazer uma série de palestras no estado norte-americano de New Hampshire. Além das palestras, acabamos fazendo algumas psicografias. Eu sei que 2 anos depois, a Biblioteca Pública de Nova York resolveu editar o livro e nos convidaram para o lançamento. No avião, Emmanuel me aparece e me diz: Chico, presta atenção. No dia do lançamento do livro, vai aparecer uma russa. Valdo Vieira e ela vão se apaixonar, vão embora para o Japão e vão te deixar sozinho em Nova York. Eu virei para o lado, comentei isso com o Valdo e disse: Ô Chico, deixa de ser louco, senhor. Essa coisa da sua cabeça. Mas não deu outra. No dia do lançamento do livro, entra a tal russa, os dois se apaixonam e vão embora para o Japão. E em Nova York, eu tinha direito a ficar no hotel 1 mês, com uma refeição diária. No 29º dia, o gerente se aproxima de mim e me diz: Olha, amanhã termina o seu crédito. O senhor vai renovar ou vai me entregar o apartamento? Eu fiquei desesperado, pedi um tempinho para ele para poder pensar como é que eu ia agir nessa situação. Então resolvi ir até a igreja de Santa Cruz para rezar um pouco e pedir uma inspiração divina. No meio da 5ª Avenida, olho para o céu e digo: Senhor, se for da vossa vontade que eu seja mendigo em Nova York, que seja feita a vossa vontade. Mas não é a minha. Estou na porta da igreja, para uma limusine, desce uma senhora muito bem vestida, muito distinta, e me diz: Eu sou irlandesa, fiz fortuna aqui nos Estados Unidos, e há um mês atrás eu pedi 3 graças para Deus, e ele só me deu hoje. Então eu vim pagar a minha promessa. E eu perguntei: E qual é a sua promessa, irmã? O primeiro mendigo que eu encontrar, vou dar pouso e comida. Sou eu! Ela me levou para um restaurante onde eu nunca tinha comido tão bem na minha vida. Fomos até o hotel. Ela disse para o gerente: Esse senhor é meu amigo, vou deixar pago 3 vezes com 3 refeições diárias. Mas aí eu consegui convencer o gerente do hotel a transformar esse crédito uma ligação internacional para o Brasil, que na época era muito cara. Liguei para um amigo meu em São Paulo, ele me mandou as passagens e eu fui de volta para casa. Bom, já que eu viajei de avião para os Estados Unidos da América, eu vou contar para vocês outra história. Estava voando de Brasília para São Paulo. De repente, aquela turbulência, o avião baixa, sobe, as pessoas gritando, desesperadas. Eu comecei a gritar também: pelo amor de Deus, faz isso que o avião estabilizar. Emmanuel me aparece e diz assim: tá com medo de morrer, é? Eu disse: sim, eu sou humano, é claro que eu tenho medo. Então pare de gritar e morra com dignidade. E eu sei, irmão, quer saber de mais uma história minha durante uma sessão espírita? Quer? Bom, numa noite, uma senhora me disse muito feliz que tinha feito uma descoberta incrível. Tinha sido um mártir em outra vida e fui devorada por um leão na arena. E aí me perguntou: E você, Chico, por que você foi na outra vida? Olha, irmã, eu acho que na outra vida eu fui a pulga desse leão.
nessa mesma noite, uma outra senhora me perguntou: Chico, é verdade que faz mal criar gatos? Faz mal ter gatos em casa? Faz. Para os ratos. Essa noite, encontrei Dona Arlete. Só que na manhã dessa noite, um amigo meu me deu um relógio de presente. Eu não queria aceitar, mas ele fez questão, botou no meu pulso e eu fui para trabalhar. Encontrei Dona Arlete e disse assim: minha irmã, a senhora está tomando direitinho os remédios que o doutor Bezerra de Menezes receitou? Ah, Chico, eu não tenho relógio, eu me atrapalho todo, às vezes eu tomo, às vezes eu não tomo. Falei, não tem problema, eu vou ajudar a senhora. Tirei o relógio, dei para ela e falei: esse relógio vai ajudar muito a senhora a tomar os remédios direitinho. Ela falou: uai, por quê? É porque esse relógio é muito pontual. Eu tinha umas roseiras em casa. Comecei a observar que algumas formigas começaram a comer as roseiras. Eu fui conversar com elas. Falei: ô, minhas irmãzinhas, por favor, parem de comer as rosas, deixem elas existirem. Vocês podem conviver em paz, a rosa, vocês, eu, todo mundo em paz. Eu dormi. No dia seguinte, sobraram umas 3 ou 4 formigas. Não tive dúvida. Joguei veneno e matei. Eu li que desvirou para ele e falou assim: pai, o senhor matou um ser vivo só por subir versículos. Nessa mesma noite, eu encontrei uma Arlete, estava comendo aqui, não dava lá pelas 2, 3 da manhã, e estava uma fome desgraçada. E nessa noite eu estava comendo uma costelinha com quiabo, que é um prato que eu aprecio. Aí um rapaz disse para mim assim: Chico, eu não entendo. Por que, mano? Você trabalha com os espíritos e com carne? Eu falei: ué, você esqueceu que o nosso Senhor Jesus Cristo disse? Me dava uma preguiça quando as pessoas se apresentavam para mim como se tivessem sido ex-Napoleão, ex-cientista, ex-rei daquilo, ex-apóstolo de Jesus. Cleópatra, não! Raramente nascia uma pessoa comum. Um médico, uma dentista, um gari, uma advogada. Não, eram sempre histórias edificantes, com reis e rainhas com coroas de ouro. E no meio dessas cabeças coroadas, o pessoal avisava: olha, eu tenho a minha cabeça decepada. Mas às vezes nascia uma pessoa comum, eu ficava tão feliz e dizia: ufa, finalmente nasceu uma pessoa comum. Nessa encarnação, eu tive muito pouco tempo para passear aqui. Eu sempre trabalhei muito e penei com a ausência de minha mãe falecida quando eu tinha 5 anos. E por problemas financeiros, meu pai se viu obrigado a entregar todos os filhos para pessoas diferentes criarem. A nossa situação familiar financeira era muito precária. Meu pai era um operário, ainda vendia bilhetes de loteria para completar o orçamento. Eu fui entregue à minha grande educadora, minha madrinha Rita de Cássia. Olha, se a dor ensina, ela foi uma professora exemplar. Apanhei muito, mas aprendi a rezar o Pai Nosso de cor com 5 anos. Na casa dela, as rezas eram poucas, as surras muitas. Eu me lembro que numa surra ela se empolgou e enfiou um garfo na minha barriga. Aquilo virou uma grande ferida que não cicatrizava.
Ela tinha um sobrinho da mesma idade que eu. Um dia esse menino aparece com uma grande ferida na perna. E a benzedeira da cidade disse que a cura dessa ferida seria uma criança em jejum lamber a ferida durante 3 sextas-feiras seguidas. Adivinhe para quem sobrou essa lição. Mas a pessoa que pratica o mal contra outra pessoa cava dentro de si mesma um abismo com as próprias mãos. Em termos de atitude, a vida não te dá opção de reposição. Se você fez, já era, não tem conserto, a marca ficou. Mas a espiritualidade propõe um exercício muito interessante, a caridade. A pessoa que pratica o bem movimenta a energia das forças da alma. Cada boa ação que você pratica, você cria um campo de luz em torno dos seus próprios passos. Eu me namorava na casa da minha madrinha, quando eu vi um espírito pela primeira vez. Era minha mãe, tão linda. Foi a primeira vez que um espírito falou comigo e ela me disse: filho meu, calma, aceita, tenha paciência, eu vou mandar 2 anjos para te proteger. E mandou. Um dos anjos foi o padre José, pároco da minha cidade. Esse homem salvou a minha vida. O meu pai queria me internar no manicômio de Barbacena, que era o manicômio mais famoso do Brasil na época. Ele dizia para o padre: esse menino é louco, ele vê vultos, ele ouve vozes, eu vou interná-lo. O padre disse: não, não faça isso, você vai matar o seu filho. Quem entra nesse manicômio não sai vivo. E graças a Deus, meu pai era um católico praticante e também, apesar de ter fundado junto comigo e o meu irmão um centro espírita em Pedro Leopoldo em 1917. Mas o meu pai obedeceu o padre e fui salvo por esse ser tão lindo como o padre José. Outro fato que aconteceu entre eu e ele: eu devia ter entre 5 e 6 anos. Estava saindo da igreja, ele sai do confessionário e me diz: Chico, está muito frio hoje, menino. Você está descalço aí nesse chão mármore de frio. Vá logo botar os seus sapatos, porque senão você vai pegar uma gripe. Eu não tenho sapatos, padre. O quê? Você não tem um par de sapatos? Não. Deixa passar isso. Não, eu nunca tive um par de sapatos. Ele me pegou pela mão, me levou até a loja da cidade e naquele dia, com quase 6 anos de idade, eu peguei o meu primeiro par de sapatos. Outro anjo, Crisália, segunda esposa de meu pai, para casar com meu pai, ela deu uma condição: queria que ele reunisse todos os filhos para viverem juntos com eles sob o mesmo teto. Eu fui muito amado pela minha madrasta
Pena que o grupo ela desencarnou rapidamente. E depois de tudo isso, eu nunca mais vi a minha mãezinha. Mas eu entendi que os meus amigos invisíveis iriam fazer parte da minha vida até o dia do meu desencarne. Os meus amigos espirituais me ajudaram muito e me ensinaram algumas lições. Uma delas, a espiritualidade não alivia para ninguém. Não tem jeitinho, não dá para dar jeitinho como nós brasileiros gostamos. Hoje, eu agradeço todas as dificuldades que eu tive, porque se não fossem elas, eu não teria saído do lugar. E aconselhava, lave os pratos, sorrindo e cantando, pois se estão sujos, é porque você teve algo para comer. E não tem jeitinho, nunca. Como também não tem jeitinho aos suicidas. Sempre me intrigaram muito as crianças com deficiência mental. Em regra geral, essas crianças são espíritos que adolescentes não suicidam. A pessoa pensa que se aniquila, mas ela está apenas destruindo o corpo físico, porque na verdade ela é um corpo espiritual. E o espírito remanescente do suicídio acompanha a pessoa que praticou a autodestruição na próxima vida. Por exemplo, quem estoura o seu crânio com uma bala de revólver, se atinge a visão, volta cega. Se atinge o sistema fono, fala, volta muda. As pessoas esquizofrênicas geralmente são homicidas, que se não aguentam a culpa e se matam, voltam esquizofrênicas. Quem se suicida através de um enforcamento, volta uma criança com paraplegia, porque uma criança ter uma queda é muito normal, e nessa queda ela quebra uma vértebra. Como também existem dois tipos de pessoas, aquelas que reclamam de tudo, não aceitam nada, e a vida delas não flui, nada acontece direitinho, mas aquelas que aceitam o que não podemos controlar, têm um fluxo de vida que abrange todas as situações da sua vida. Como encarnado, também me perguntavam muito sobre as crianças autistas. Essas crianças são anjos, vêm experimentar todo o tempo o plano que vem. Elas ouvem tudo o que os pais falam, observam tudo o que os pais fazem e são totalmente lúcidas na intimidade do seu próprio ser. Essas crianças não mentem, não julgam, não fazem jogos mentais. Quem sabe possamos aprender algumas coisas com essas crianças. Essas crianças vêm para os casais e têm uma grande capacidade de amar. E por isso recebem da espiritualidade alguns milagres. Mas para vocês, seres encarnados, a espiritualidade não dá trégua. É preciso cumprir a missão sem jeitinho. Eu me lembro, quando eu comecei a psicografar os livros dos meus irmãos espirituais, eu gostava, achava fácil. Eu só não esperava que a minha missão fosse escrever tanto, porque o telefone só toca de cá para lá, na Terra. O trabalho era pesado, eu não tinha folga, trabalhava de domingo a domingo. Tinha que ter muita resignação, nem dava para reclamar. Quando eu comecei a psicografar, eu preenchia textos escritos a lápis, folhas e folhas de papel. Depois eu passava ali, com a máquina de escrever, e o meu patrão, o senhor José Felizardo, dono da venda onde eu trabalhava desde pequenininho, me emprestava. Aí eu apagava com a borracha esses textos escritos a lápis para aproveitar o papel. Eu nunca ganhei um, nem mesmo quando fui contratado
como funcionário público do Ministério da Agricultura. Eu sempre fui um homem muito doente. Tive problemas da próstata, coração, visão, mas nunca gostei de ir a médicos. E também deixei um documento lavrado no cartório que, se eu ficasse doente, não era para me internar. Mas um dia eu comecei a ter umas palpitações e meu médico resolveu fazer uns exames. Descobrimos uma arritmia e deu poucos meses de vida. Mas aí aconteceu uma coisa que apareceu até naquele programa de televisão da TV Globo, o Fantástico. O cinegrafista conseguiu filmar um raio de luz entrando pela janela do quarto do hospital onde eu estava internado. Sarei. Meu médico não entendeu nada. É que ele não sabia que na noite anterior eu tinha tido uma conversa com Nossa Senhora de Aparecida. Pedi uma moratória para ela e ela deu. E mesmo para as pessoas que não se conformavam de eu ter tantas doenças e ao mesmo tempo receber do meu corpo espíritos luminosos que tantas curas faziam pelo mundo, eu lhes lembrava a história de Santa Teresa d'Ávila. Teresa era corajosa, rica e poderosa na Espanha do século XVI, mas num determinado momento da vida resolveu trocar tudo: joias, vestidos de seda, castelo, pelo convento pobre das Irmãs Carmelitas da Encarnação. Tinha se colocado na missão fundar abrigos para órfãos e mulheres miseráveis, resultado das campanhas expansionistas. Montava em mulas, a pé, atravessava pântanos, florestas escuras, enfrentava graves crises de angina e febres inexplicáveis. Numa de suas aventuras, ela atravessava um rio, por um temporal desabou. Prestes a se afogar, foi salva por Jesus. Vês, Teresa, é assim que eu trato os meus discípulos e os meus amigos em meio aos perigos do caminho. Ah, é? Então é aos 45 minutos do segundo tempo que você salva as pessoas? Deus me defenda! Teresa era corajosa, batia a boca com o Filho de Deus, às vezes batia a boca até com o próprio Deus. Eu nunca tive essa coragem. Nunca. Mas sempre deixei sinal de alegria por onde eu passei. Mesmo na terra, para dentro da escola, e aprendi outra lição. Tudo passa. Não se preocupa. Tudo passa. A existência na terra é uma grande brincadeira de Deus. É melhor rir do que chorar. É melhor rir do que desesperar. Eu confesso, sempre me diverti muito, como naquela tarde em que 3 estudantes de medicina da Universidade Federal de Uberaba resolveram me visitar. Antes de irem para minha casa, resolveram tomar uma droga alucinógena que era muito famosa na época, conhecida como LSD ou ácido lisérgico. Um dos 3 desistiu, foi jogar futebol. Os outros 2 foram para minha casa, tocaram a campainha, eu abri a porta, olhei para aqueles 2 e disse: meus filhos, a vida é uma grande viagem. Um deles hoje se tornou um grande psicanalista lá no Rio de Janeiro, Dr. Paulo Próspero. Mas tudo é uma ilusão.
tudo. O planeta Terra, a terceira dimensão, é fonte de muitos medos. Todos os medos que temos são ilusões. Até o medo da morte é uma ilusão. Todas as situações que nos incluímos são ilusões. Os medos e as ilusões são grandes professores, nos ensinam muito, principalmente sobre nós mesmos. Mas tudo passa, até as maiores tragédias, tudo passa. O universo é o meu reino, a eternidade é o meu caminho, a imortalidade é minha vida, a mente é meu templo, o coração é meu lar, o amor é minha lei, a verdade é meu culto, a consciência é o meu guia, as experiências, a minha escola, os obstáculos, os meus estímulos e as dificuldades, as minhas lições. Obrigado, Emmanuel. Obrigado, Dr. Bezerra de Menezes. Obrigado, André Luiz. Obrigado, Neidei, por me guiarem nessa escola duríssima, porque o telefone só toca de cá para lá, na terra. Mas depois de lembrar de tantas histórias, tantas lições, eu peço, me deem o direito de voltar, de reencarnar na terra. Eu tenho muito ainda que aprender e ensinar na terra. Enquanto existir uma pessoa na terra que precise de ajuda, é para lá que eu quero voltar. Creiam-me, eu já estou fazendo planos para 2057. Até lá, a Terra terá sofrido um pouco mais. Guerras, revoluções serão inevitáveis. Mas em 2057, os nossos alicerces espirituais estarão mais profundos. A ciência estará se abrindo para olhares mais amplos. A passagem na Terra é uma ilusão, mas uma amizade fiel é o fio de ouro que não se quebra com a morte. Viver sem amigos é como morrer sem boas lembranças. A infância passa, a juventude a acompanha, a velhice a persegue, a morte a recolhe. A mais bela flor do mundo, um dia perde a sua beleza, mas uma amizade fiel dura a eternidade. Eu agora me despeço de vocês. Parto com meu coração alegre e em paz, pois eu acredito nas suas intenções. E agradeço vocês terem vindo me ouvir pela última vez, antes de eu ir para Júpiter. E agradeço a minha vida dedicada à humanidade. Agradeço poder participar desse processo da evolução das nossas almas. Porque esse corpo que eu já deixei lá na Terra é apenas uma roupa que a gente troca quando desencarna. A alma é eterna. O amor é eterno. Em 2057, estarei de volta.